E, levando seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Quero dizer, seguiram a Jesus Cristo. É a leitura de Lucas capítulo 5. A história conta assim, que Jesus pregava nas sinagogas da Galileia. Sinagoga é o nome dado ao templo onde se reuniam judeus. E aconteceu que quando a multidão começava a se espremer para ouvir a palavra de Deus, Jesus Cristo estava próximo a um lago. Então Jesus Cristo viu 2 barcos parados junto ao lago. E os donos estavam ali, próximo aos barcos. E eles estavam lavando suas redes de pesca que eles tinham acabado de ter uma pescaria frustrada. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, mais conhecido como Pedro, e ele lhe pediu que o afastasse um pouco da terra o barco. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando Jesus Cristo terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para o profundo. E lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda, mestre, e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo isso, eles pegaram uma grande quantidade de peixes. E a rede chegava a se romper de tantos peixes que eles pegaram. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar ambos os barcos. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, meu Senhor, porque eu sou um homem pecador, eu não mereço a tua presença. Pois ele estava admirado, e todos, na verdade, os que estavam com ele, por conta do arrastão de peixes que tinham acabado de fazer. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante você pescará homens, disse Jesus Cristo. E levando seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Abandonaram tudo, simplesmente abandonou tudo. Não tinha pegado nada, pegou uma imensidão de peixes, ao ponto de quase afundar os barcos, e de repente eles falaram: não quero mais nada disso, eu quero seguir a Jesus Cristo. Mais ou menos assim. Agora pensa comigo, gente, como pode? Jesus arrasta multidões. Ele estava em um local aberto e o povo ainda se espremia. Imagina a quantidade de pessoas que havia no local. Era muita gente, o local era aberto e eles se espremiam, diz a palavra. Uma das coisas que pensei quando li pela primeira vez foi como Jesus teve a ousadia de chegar no pescador, que havia acabado de ter um dia de trabalho frustrado, o cara devia estar muito estressado, e se apossar da embarcação dele. E ainda pedir para o cara dar um empurrãozinho no barco. Olha que autoridade. E depois ainda pensei, Jesus era um mestre, estava ensinando doutrinas de Deus. Como foi a reação de Pedro quando ele disse: vá lá e tente novamente, lance a rede novamente? Porque Pedro, humanamente falando, que era um mestre ali da pescaria. Como que Jesus vai e diz um negócio desse para Pedro? Depois, quando pesquisei um pouco mais, descobri ainda que Jesus já havia curado a sogra de Pedro. Veja bem. Só coisa que normalmente deixaria qualquer um doido de raiva, na verdade. Brincadeiras à parte, Pedro provavelmente já conhecia Jesus de ouvir falar, de falarem dele. Agora vejamos, apesar dos esforços de Pedro serem inúteis naquele dia, olha a atitude de Pedro. Ele obedeceu com fé a ordem de Jesus Cristo. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede, disse Pedro. Sua fé foi recompensada de tal maneira que as redes se rasgaram e os barcos quase afundaram. Pedro e os outros pescadores deixaram tudo e seguiram a Jesus. Esse comprometimento radical é a essência do verdadeiro discipulado.
E olha que atitude linda, linda de Pedro. Ele creu em Jesus e obedeceu desde o princípio. Ele teve fé. Quando Deus começou a abençoar ele com a prosperidade de peixes, ele abençoou seus amigos. E depois colocou tudo aos pés de Jesus e foi pescar homens, simplesmente isso. Tem muito Pedro hoje. Tem muito Pedro hoje em dia que está deixando a rede rasgar, que está deixando o seu próprio barco afundar, mas não enxerga que a divisão de Deus é diferente da divisão humana. Quando eu divido com o meu irmão, meu barco continua sendo cheio por Deus. Ao ponto de que se eu não dividir, ele vai acabar afundando. Simplesmente isso. E mesmo isso sendo motivo suficiente para nós alegrar, para que nós nos alegremos, temos que entender que o intuito é seguir a Jesus Cristo. Se arrepender dos nossos pecados, alcançarmos mais vidas e irmos morar com Ele, com Jesus Cristo. Esse é o intuito. Amém? Aí quase que eu esqueci. Nosso dever é cumprir o ID, é levar a palavra, seja como for. É levar a palavra de Jesus Cristo. Talvez você não tenha como fazer isso todos os dias, mas quando você curte esse vídeo, comenta aqui no Instagram, no YouTube, automaticamente este vídeo passará a chegar em mais pessoas. E você vai acabar embarcando comigo nesse propósito de apresentar Jesus para outras pessoas. Então assim, quando você reage a esse vídeo, você que está querendo ou não, você está fazendo uma obra missionária, você está fazendo com que mais pessoas sejam alcançadas. Então eu conto contigo, ajuda, deixa seu amém aqui embaixo, curte esse vídeo e vamos comigo nesse propósito, amém? Agora sim.